Olá, sou o Padre Duarte Sousa Lara, sou sacerdote da Diocese de Lamego, na província eclesiástica de Braga, no norte de Portugal. Sou pároco, tenho 3 paróquias, professor de Teologia no Instituto e também sou exorcista há 4 anos, nomeado pelo nosso Bispo, e é um ministério muito bonito em que podemos ver a força de Deus em ação e tantos milagres, tantas conversões, etc. Tudo isto começou porque em 1998 fui para Roma estudar como seminarista e depois uma senhora amiga minha tinha traduzido o primeiro livro do Padre Gabriel à Morte para português e depois ela convidou-me, foi a Roma visitar o Padre Gabriel à Morte, convidou-me para saber se eu estaria interessado em conhecê-lo. Eu tinha lido o livro, fiquei muito contente, aproveitei o convite e fui a esse encontro, que ainda me lembro muito bem, e já percebia um bocado o italiano, portanto eu consegui aproveitar bastante, e no final pedi ao Padre Gabriel para poder ver um exorcismo e ele aceitou, e então tive, e foi uma experiência muito bonita. Às vezes temos os filmes, eu penso que não ajudam muito, às vezes temos uma ideia um pouco exagerada do que de facto são os exorcismos. E então fui e fiquei maravilhado com o amor que havia ali. Havia uma equipa de leigos, penso 4, 5, que acolhiam as pessoas com problemas espirituais, as preparavam. Depois o Padre Gabriel ia rezando meia hora com cada um e assim se passava uma manhã e com o passar das semanas e dos meses viam-se os progressos, as pessoas a ficarem melhor, a virem com alegria, a partilharem como é que a vida delas estava cada vez melhor. Havia pessoas que às vezes não conseguiam trabalhar, não conseguiam sair de casa, etc., por causa dos ataques diabólicos, e com as orações, com os exorcismos e o empenho delas na vida cristã, iam ficando cada vez melhores. E notava-se. E esta experiência de acompanhar o ministério do Padre Gabriel à Morte, com quem aprendi muito, durou 7 anos. Depois fui ordenado sacerdote, e ainda fiquei mais 3 anos em Roma como professor, e para terminar para fazer a tese de doutoramento, e nessa altura pedi ao meu bispo se me permitia acompanhar o Padre Gabriel já como sacerdote, e ele aceitou, e então continuei, cada vez vendo mais casos e aprendendo. O Padre Gabriel já está bastante idoso, como as pessoas sabem, e até era bom, porque às vezes ele distraía-se, esquecia-se de alguma frase, eu lá o lembrava onde é que nós estávamos, e é preciso também às vezes segurar, e etc. E então foi bom. Depois, em 2008, voltei, portanto, passados 10 anos da experiência romana, voltei para Portugal estavelmente, para lecionar aqui no Instituto Superior de Teologia, e pedi nessa altura ao meu bispo também para dedicar algum tempo a atender estas pessoas com problemas espirituais que infelizmente noto que têm pouca ajuda, são muito pouco compreendidas, são pessoas que muitas vezes num primeiro momento, casos mais típicos recorrem aos médicos, que é o normal e que é bom que assim seja, pessoas que começam com problemas estranhos de saúde e fazem exames, mas passado às vezes meses, anos, não se chega a nenhum diagnóstico conclusivo e começa-se a perceber que os problemas delas são de origem espiritual, por vários motivos, sobretudo pela reação que têm em contacto com as coisas sagradas. São pessoas que entram nas igrejas, sentem-se muito mal, ou num momento de oração se sentem muito mal, na missa, ou no cemitério se sentem muito mal, porque é um lugar sagrado. Tudo aquilo que de alguma maneira onde Deus está presente, todos os lugares santos, os santuários, há alguns santuários que as pessoas se sentem muito mal, Fátima. Cá em Portugal há um santuário no sul de Portugal, onde está uma grande relíquia da Santa Cruz, Vera Cruz, deu o nome à terra até, Vera Cruz do Marmoal, no Alentejo. Segundo a tradição, na Idade Média, no tempo das Cruzadas, os cruzados trouxeram uma grande relíquia da Santa Cruz para Portugal e houve um milagre e a relíquia ficou ali porque floresceu, nasceu uma nascente, etc. Toda uma história. Fez ali um grande convento
e ainda se dá a bênção no domingo depois da missa com o Santo Leiro, que é a relíquia da cruz. E é impressionante o impacto que causa aquela bênção, aquela proximidade com aquela relíquia da cruz em muitas pessoas destas que têm distúrbios espirituais, reagem violentamente, etc. Todas estas pessoas, percebe-se que o problema delas, que não tem explicação clínica, nem do ponto de vista psicológico também, porque são depois pessoas que vão para os psiquiatras, para os médicos. Tenho vários casos, tenho vários psiquiatras e psicólogos, amigos meus, que me mandam casos que do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, não têm nenhum enquadramento clínico. São coisas estranhas, pessoas que não reagem à medicação, deviam reagir e não reagem, etc, etc. E como eu dizia, por outro lado, há sinais de que o problema é espiritual, porque reagem em contacto, sobretudo, com as coisas sagradas, com a oração, etc. São pessoas, há casos que as pessoas não se conseguem rezar, nem benzer, nem fazer o sinal da cruz. E tudo isso ajuda-nos a perceber que há aqui qualquer coisa de espiritual. Portanto, foi isto que eu vi no Padre Gabriel, como é que ele acolhia as perguntas, etc. E que tenho dedicado uma parte do meu tempo, não tenho assim tanto tempo livre como isso, porque tenho estas paróquias e as aulas e etc. Mas uma parte dedico do tempo das minhas semanas a receber pessoas que vêm um pouco de todo lado com problemas destes. Infelizmente, há poucos sacerdotes preparados para ajudar as pessoas. Há alguns sacerdotes com boa vontade que fazem muito bem, mas mesmo assim há pouca formação nos seminários e mesmo do ponto de vista prático, porque é um ministério, eu comparo como se fosse um médico cirurgião. É importante uma pessoa estudar, perceber como é que as coisas funcionam, mas para ser um bom cirurgião é importante também operar muito, fazer cozer, cortar, porque é com a prática, ou como ao futebol. Eu posso ler livros sobre táticas, mas é preciso jogar para ganhar aquela experiência que é necessária para as coisas correrem o melhor possível. Não chega a saber a teoria, é preciso também alguma experiência. E isto perdeu-se um pouco, não é? Porque diminuíram muito os números de exorcistas, aqui na Europa, sobretudo. Também, graças a Deus, vinhamos de uma Europa cristã, em que todas as pessoas eram batizadas, frequentavam os sacramentos, e isso certamente deu muito menos margem ao demónio, ao inimigo, de causar estes distúrbios. Infelizmente, nos últimos séculos, o ambiente descristianizou-se muito, é o secularismo que temos à nossa volta, podemos dizer até que se paganizou, surgiram muitas formas de superstição que temos à nossa volta, as pessoas recorrem a bruxos, tarôs, magos, etc. E isso, do ponto de vista espiritual, abre as pessoas a distúrbios de origem diabólica que vão para além das simples tentações. Já não são as tentações de sempre, mas são coisas estranhas. E, portanto, foi um ministério que deixou de ser preciso e que agora volta a ser preciso de uma maneira mais urgente, porque encontramos, do ponto de vista quantitativo, mais pessoas que precisam dos exorcismos, precisam de aconselhamento nesta área, pessoas que se afastaram dos sacramentos, que não se confessam há muitos anos, que já não vão à missa, já não comungam, e que, sem a graça de Deus, todos estes combates se tornam muito difíceis e que muitas vezes não encontram, como eu dizia, por parte da Igreja, uma catequese, um acolhimento muito estruturado. É um bocado, depende. E, portanto, há uma certa urgência em redescobrir todo este âmbito, digamos assim, da pastoral, que, segundo muitos grandes autores, faz parte da pastoral ordinária, não é qualquer coisa de muito estranho. Todos os sacerdotes deviam saber um pouco disto, porque as pessoas, quando vão ter com um sacerdote, estão à espera de alguém que seja perito nestas questões espirituais. Não estão à espera de outras coisas. Os sacerdotes sejam peritos em economia ou em direito, isso não lhes compete tanto. Mas as questões espirituais, as pessoas contam com os sacerdotes, com a oração dos sacerdotes. E queria também aproveitar para encorajar todos os sacerdotes a usarem o poder da bênção. O sacerdote, quando abençoa em nome de Deus, é a bênção de Deus que transmite, não é a sua bênção, é a bênção de Deus. E a bênção de Deus tem um poder incrível. E devíamos habituar-nos a dar a bênção de Deus com alegria. Quando nos pedem, e eu diria até quando não nos pedem. Porque a bênção de Deus é poderosa. E temos toda a tradição bíblica e do Novo Testamento, os
cristãos viviam abençoando uns aos outros. E quanto mais, aqueles que foram constituídos para serem representantes do próprio Cristo no meio de nós. Uma vez uma coisa tocou-me muito numa aparição de Nossa Senhora, depois de Nossa Senhora no final da aparição abençoou os terços que as pessoas tinham e disse: agora têm que receber a bênção do sacerdote, porque é a bênção do meu próprio filho. E aquilo a mim fez-me muito bem. Já sabia que a bênção do sacerdote era a bênção de Jesus, mas a bênção do sacerdote é a bênção de Jesus. Por isso, queria aproveitar para animar todos os sacerdotes a darem a bênção de Jesus, como diria São Paulo, oportuna e inoportunamente. Não tem contraindicações. Não tem contraindicações. As bênçãos de Deus, quanto mais melhor. Pronto, mas isto, voltando atrás, perdeu-se um pouco este âmbito da pastoral. Às vezes concentramos todos os nossos esforços em diagnósticos, em conselhos, e esquecemos de rezar com as pessoas. De parar e rezar. Às vezes até dizemos: sou padre, reze por mim, eu vou rezar. E não fazemos, sente-se aí, vamos rezar agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É bom rezar logo, sem medo, onde calhar. Ninguém leva a mal um senhor padre estar a dar a bênção a um fiel, ninguém se escandaliza com isso, devia ser a coisa mais normal, Como eu dizia, nas faculdades eclesiásticas, nos seminários, deixou de se transmitir este corpo de saber, e isto, do ponto de vista prático, torna-se uma lacuna no dar resposta a estes problemas que surgem neste ambiente mais secularizado, neopagão. Como eu dizia, pois o número de casos vai aumentando na Europa, em geral, Portugal não é exceção, destas pessoas, uma grande maioria são católicos não praticantes, e a grande maioria dos casos que eu tenho são vítimas de malefícios. O que é um malefício? É pedir ajuda ao demónio para fazer mal, fazer dano a alguém. Malum facere, é do latim. Toda a teologia clássica, Santo Afonso, por exemplo, explica muito bem o que é o malefício, como é que se evita, como é que se resolve, etc. A maior parte das pessoas que eu recebo são pessoas que são vítimas destes malefícios. Os casos mais típicos são invejas no trabalho, problemas com vizinhos, invejas com vizinhos, problemas familiares entre as famílias, às vezes também partilhas, heranças, invejas, e infelizmente as pessoas recorrem muitas vezes aos bruxos, aos adivinhos, com o intuito de fazer mal a alguém. Obviamente que também recorrer aos bruxos para curar uma doença, para ter um filho, também é pecado grave e também abre a porta ao demónio. Estamos sempre a pedir ajuda ao demónio para conseguir uma coisa boa ou para conseguir uma coisa má. Portanto, é sempre muito perigoso do ponto de vista espiritual fazer isto. Mas a maior parte dos casos que eu atendo são pessoas que viviam, católicos não praticantes, que infelizmente foram vítimas de um malefício. Colegas de trabalho, como eu dizia, vizinhos, família, por inveja, por maldade, e que de repente começam a ter problemas físicos, espirituais, a ouvir coisas, a ver coisas, desmaiar, perder os sentidos, entrar em transe, começam a recorrer aos médicos, exames, vão várias vezes para o hospital, para as urgências, nessas vezes fazem-se os exames todos, uma vez, duas vezes, três vezes, às tantas começam a perceber que o problema deles não é um problema fisiológico, não tem nenhum diagnóstico clínico. Muitas vezes essas pessoas acabam por recorrer aos curandeiros, aos bruxos, como primeira alternativa. Muitas vezes depois dos hospitais passam para os psicólogos, os médicos encaminham para os psiquiatras, para os psicólogos muitas vezes, mas também sem sucesso. Medicação, tratamentos, os próprios psicólogos e psiquiatras não percebem o que é que se passa. Como eu dizia, tenho muitos casos de pessoas, alguns casos de pessoas que são enviados por psiquiatras, psicólogos que não têm nenhum enquadramento clínico. E são pessoas que reagem às coisas sagradas, etc. Mas muitas vezes a tentação mais frequente destas pessoas é recorrer aos curandeiros, àquelas senhoras boas, entendidas, como se diz aqui, que fazem umas rezas e que ajudam as pessoas, que têm um dom, acham elas. Isso também não resolve o problema, pelo contrário, é sempre o demónio que está por trás. As pessoas vão aos curandeiros, muitas vezes são explorados, pagam muito, fazem umas rezas, muitas vezes o demónio alivia
temporariamente os seus sofrimentos, o mesmo demónio que está a causar o mal alivia, convence a pessoa que o curandeiro o está a ajudar, mas o problema arrasta-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, às vezes chegam pessoas aqui passados 30, 40 anos de sofrimento. E só passados 30, 40 anos é que encontram um sacerdote exorcista que lhes explica as coisas como elas são e começa um caminho de conversão sincera. É decisiva uma boa confissão, coisa que em 40 anos nunca ninguém lhes propôs. O primeiro passo para vencer o demónio é sair do pecado. É simples. O primeiro passo para vencer o demónio é sair do pecado. É inútil tentar encher um balde de água que está roto. É inútil. Se o balde está roto, a primeira coisa é tapar o buraco. Sair do pecado. Dou sempre a todas as pessoas um exame de consciência com os 10 mandamentos, muito detalhado em cada mandamento, porque infelizmente as pessoas não estão habituadas a fazer um exame de consciência sério. Confessam-se mal. Muita gente vem ter comigo e diz: eu não mato nem roubo, Sr. Padre. E depois eu começo a fazer umas perguntas: faltou à missa ao domingo? Faltei. Então, olha, já tem um bocado grave. Foi à bruxa? Fui, mas não foi para fazer mal a ninguém. Já tem outro. Pratica a contracepção com o seu marido? Sim, pratico, toma pílula ou uso o dispositivo. E quando começamos a escavar, vem um sem fim de pecados graves que, infelizmente, as pessoas cometem com alguma frequência e sem grande consciência da gravidade. Portanto, o primeiro passo é ajudar as pessoas a sair do pecado, fazer uma confissão completa e, sobretudo, é muito importante isto, arrependido. Sem arrependimento não há salvação. Se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, a graça de Deus não consegue entrar nas nossas almas. Não é que Deus não queira, mas se não há arrependimento, o nosso coração não se abre à misericórdia de Deus. E isto nunca é demais insistir, porque às vezes há pessoas que fazem o exame de consciência, vão-se confessar porque eu faço alguma pressão, mas falta o arrependimento. E isso dá espaço ao demónio de continuar a ter domínio sobre aquela alma. Sem arrependimento concreto, não se vence o pecado, não se volta para a graça de Deus. Portanto, depois de uma confissão bem feita, eu encorajo as pessoas a uma caminhada de sacramentos e de oração. Confissão frequente, eu digo, é como tomar banho. Nós também lavamos o cabelo, tomamos banho, porque queremos ter o nosso corpo limpo. E esquecemos da nossa alma. A nossa alma também precisa de higiene espiritual. Confissão, pelo menos uma vez por mês. Pelo menos. Senão, há problemas. Quem se confessa com frequência, normalmente nunca vive sempre na graça de Deus, nunca tem pecados graves, nunca está muito mal, E sobretudo a confissão frequente é muito importante para depois fazer comunhões frutuosas. Para receber Jesus é preciso estar preparado. Não basta ir à missa e comungar. Também aqui há muitos problemas. As pessoas que recebem a comunhão sem estarem prontas para receber a comunhão. Como eu dizia, faltam ao domingo à missa, vão à bruxa, de contracepção, tarari, tarará, tarará, injustiça, e que vão comungar. Não. Fazem mais outro pecado, sacrilégio. Confissão bem feita. E só depois é que, se estarmos na graça de Deus, é que podemos receber dignamente e frutuosamente o corpo de Jesus. É decisivo, confissão bem feita, para comunhão frutuosa. Senão, eu fui comungar, mas em que estado? É sempre a história do balde. Se o balde não está tapado, está roto, não fica nada. Ainda ofendi mais a Deus, se não estou preparado. Portanto, confissão pelo menos uma vez por mês, peça a toda a gente. Mas pode ser mais, 15 em 15 dias, todas as semanas. Não tem contraindicações, pelo contrário. O progresso da nossa vida espiritual está muito ligado a viver bem o sacramento da reconciliação. Quem se confessa bem, para sermos santos, que no fundo é sinónimo de sermos felizes, para sermos felizes temos que nos confessar muito e temos que nos confessar bem. Esse é o segredo. Ou esse é um grande segredo, não é o único. Depois, ainda mais importante que a confissão, é a missa. Não há nenhuma oração tão forte e tão poderosa como a missa, sobretudo a comunhão. Nada nos enche mais de Deus do que receber o corpo e o sangue de Jesus. Nada. Esta relíquia deste santo, vou àquele santuário. Nada se compara
a receber Jesus na comunhão. Nada. Fui a Fátima de joelhos. É menos do que receber uma comunhão. Quando eu recebo a comunhão, eu não recebo só a graça de Deus. Na hóstia está Deus. Recebo o próprio autor da graça. Nos outros sacramentos eu recebo o perdão de Deus, na confissão, a graça de Deus. Na comunhão eu recebo o autor da graça. Deus. Na hóstia está Deus. Nas paróquias às vezes eu brinco com as pessoas e digo, se tivessem que escolher receber o Euromilhões ou comungar Jesus, só tivessem uma vez para comungar na vida, ou ganhar o Euromilhões, o que é que escolhiam? E as pessoas começam-se a rir. Nós às vezes isto acontece. As coisas mais importantes da nossa vida tornam-se quase que nós tornamos insensíveis para a grandeza dos dons de Deus. Não há valor para a missa, para a comunhão. Poder comungar uma vez na vida não tem preço. Não tem preço. E nós temos missa a 5 minutos de casa e estamos cansados e não vamos. Quando nós morrermos e olharmos para trás, vamos dizer que estúpido que eu fui. Eu costumo dizer aos mais novos, agora há estas bebidas, a missa e a comunhão é um Red Bull espiritual. Red Bull espiritual. É forte. Portanto, as pessoas que eu acompanho, insisto muito com confissão frequente, missa e comunhão, todos os dias. Todos os dias. Não é nada do outro mundo. Meia hora à semana. E Red Bull espiritual. Queres sair do pecado, queres libertar, agarra-te a Deus. A sério. Muitas pessoas falham nisto. Mas isto acontece com as coisas do corpo. Se eu quero emagrecer, quero fazer uma dieta, tenho que ir para a ginástica. Tenho que fechar a boca. Se eu quero aprender a tocar viola, tenho que 1 hora, 2 dias. Não é sentado no sofá, E nas coisas espirituais as mudanças também vêm graduais. As virtudes, nós crescemos nas virtudes gradualmente. Deus transforma-nos, santifica-nos com a sua graça gradualmente. Mas é preciso ir buscar a graça de Deus, sobretudo na comunhão. O amor de Deus comunga-se. O amor de Deus comunga-se. Depois insisto muito nestas pessoas também com o terço. O terço é muito poderoso. Nós somos portugueses. Nossa Senhora em Fátima pediu a 3 criancinhas para rezarem o terço todos os dias. Portanto, os mais velhos não têm desculpa. Nós às vezes facilitamos um pouco. O terço eu comparo o terço como nós fazemos com o corpo, alimentamos, comemos, bebemos água. É como se eu dissesse, temos que beber água todos os dias, 1 litro. A alma precisa de alimento, precisa de Eucaristia, em primeiro lugar, mas também do terço. Nós não comemos só carne, nem só arroz, é variado. Portanto, há graças que vêm pelo terço, muito poderosas. O terço bem rezado é uma bomba. O demónio também não gosta do terço. As pessoas, quando começam a rezar o terço, as pessoas têm problemas espirituais que precisam de exorcismos, muitas vezes não conseguem rezar o terço. O demónio esconde o terço, desaparece o terço, parte os terços, estão sempre a partir, etc, etc, etc. Portanto, vemos como o demónio não quer que as pessoas rezem o terço. O terço é poderoso. As pessoas sentem-se mal, desmaiam, começam a bocejar como se estivessem com muito sono, começam a arrotar compulsivamente, em casos graves vomitam, etc. Com a missa também há uma grande batalha, ficam logo mal antes de sair de casa. Entram na igreja, acaba-se tudo. Portanto, e eu insisto muito nestas coisas porque sei que se nos agarrarmos a Deus a sério, se fizermos uma caminhada cristã empenhada, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. O demónio tem os dias contados. É como a quimioterapia. É duro, mas acaba com o cancro. E então peço estas 3 coisas e mais uma às pessoas. Confissão frequente, pelo menos uma vez por mês, missa e comunhão todos os dias. Terço em família todos os dias. Em família também é mais poderoso. Rezar juntos é poderoso. Há força na oração em família e em grupo. É mais forte. E por último, no caso das pessoas que têm os distúrbios espirituais, ofereço-lhes sempre aquela oração de libertação que se encontra no meu site também, www.santidade.net. Oração de libertação. Está em português, espanhol, inglês e italiano, se não me engano. Tem aprovação eclesiástica.
é uma oração, não é um exorcismo, qualquer pessoa pode rezar, está aprovada pelo bispo e ajuda bastante contra os ataques diabólicos. As pessoas que têm problemas reagem àquela oração, reagem bastante, é quase igual ao exorcismo, não é muito diferente. Eu costumo chamar àquela oração é como se fosse um descafeinado. É parecido com o café, não falta muito para ser café. Tem a vantagem de que não é preciso ser sacerdote para rezar e está de acordo com a autoridade eclesiástica, não tem contraindicações. E se eu não precisar ir rezar, não tem contraindicações, mal não faz. É uma oração que desenvolve basicamente a última petição do Pai Nosso: livrai-nos do mal. Que, como ensina o Catecismo da Igreja Católica, o mal aqui não é uma abstração, mas indica a pessoa de Satanás. Portanto, na última petição do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, estamos a pedir, sempre que rezamos, livrai-nos do maligno. É o que ensina o Catecismo da Igreja Católica. E esta oração desenvolve esta última petição: livrai-nos de Satanás, todos os malefícios, tarari, tarará, tarará. Como eu dizia, no caso dos distúrbios diabólicos, reagem muito as pessoas. E eu uso muito também como meio diagnóstico. Quando converso com as pessoas, falo com elas, nunca rezo logo o exorcismo. Primeiro há sempre um colóquio com várias perguntas, etc. Já foi ao médico, já foi ao psiquiatra, já tem os exames, o que é que lhe disseram, o que é que não disseram. E depois começa a perguntar por tem ido à missa, não tem, confessa-se, e no fim reza a oração de libertação. Depois do colóquio tenho logo uma certa, como já estou muito habituado, já lá vão 12 anos, já vi muita coisa, logo pelo colóquio fico logo com uma certeza bastante, quer dizer, com um grau de certeza bastante alto de se a pessoa precisa de exorcismos ou não. Mas no final rezo sempre a oração de libertação como última etapa da fase de diagnóstico. Rezo a oração de libertação, começo normalmente com uma leitura bíblica do Deuteronómio, para ajudar as pessoas a perceber que todas estas práticas supersticiosas, adivinhos, invocação dos mortos. Há pessoas que vão ao domingo à missa, à segunda-feira vão aos centros espíritas. Vai à missa e comunga. Às vezes há pessoas que são catequistas, ministros da comunhão e depois trabalham no centro espírita. É de doidos. As pessoas não conhecem a palavra de Deus e como essas práticas são incompatíveis com a nossa fé batismal. Não se pode dizer: Senhor, eu acredito em Ti, eu amo-te, eu vivo da Tua palavra, e depois ir à concorrência. Acreditar noutra palavra, que não é a palavra de Deus. Pôr a confiança noutra força, que não é a graça que vem dos sacramentos, nem da oração. O que é que isso na prática implica? Que eu tenho dois deuses. Eu gosto deste Deus, mas quem me ajuda mesmo é o chá do bruxo. Não é a confissão, não é a missa, não é a unção dos doentes. Isto entrou muito. Então começo sempre com uma leitura bíblica do livro do Deuteronómio, capítulo 8, se não me engano. Depois fazemos a renovação das promessas do batismo. Para quê? Sobretudo para que nas renúncias ao demónio se crie uma espécie de divórcio com todas estas práticas supersticiosas que são a grande porta de entrada destes distúrbios espirituais. É por causa de termos posto a confiança nos adivinhos, nas magias, no reiki, etc., que abrimos espiritualmente a nossa alma a estas ações diabólicas extraordinárias. Isto implica sempre um certo pacto com estas forças. São Tomás de Aquino é muito claro. São Tomás de Aquino Santo Agostinho e os padres da Igreja são muito claros. Porquê? Porque tinham muito disto, sobretudo nos primeiros séculos. E, portanto, explico isto às pessoas, partindo da palavra de Deus, e depois renovo com elas as promessas do batismo, desenvolvo um pouco as renúncias e aplico-as a estas práticas supersticiosas que temos à nossa volta. O espiritismo, o reiki, os curandeiros, os bruxos, os adivinhos, o rock satânico, há muito disto, etc, etc, etc. Portanto, renunciar a tudo isso e depois voltar a professar a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ajudando-nos a perceber que as renúncias são como se fosse um divórcio com o demónio que está por trás de todas estas atividades. E depois, a fé batismal é uma espécie de casamento com o Deus vivo e verdadeiro, com a Santíssima Trindade. Renovar as promessas do batismo. Se isto for vivido com fé, é poderoso.
se as nossas renúncias forem sinceras, se o nosso divórcio for sincero, estamos a fechar o coração ao demónio e estamos a abrir o coração a Deus e a pedir perdão de alguma maneira. Pois é, obviamente, que é sempre necessária a confissão sacramental, no caso das pessoas que não foram batizadas. O batismo é perdoado tudo, mas isto são pessoas normalmente que foram batizadas em criança e depois que viveram muitos anos longe da fé. E depois de renovar as promessas do batismo, então rezo com elas a oração de libertação. Depois procedo à oração de libertação e a última é a fase do diagnóstico. Normalmente, em 95%, confirma-se o diagnóstico a que tinha chegado pelo colóquio. Quando rezo a oração de libertação e me parece que há distúrbios espirituais, confirma-se na oração. Quando acho que não há distúrbios espirituais graves, confirma-se. Normalmente, é raro, muito raro, começar a pensar que não há e haver. Muito raro, muito raro. Portanto, um bom colóquio, um bom discernimento, como eu dizia, uma boa formação. Se os sacerdotes estivessem preparados, sabiam, mesmo sem rezar a oração de libertação, sabiam distinguir já os casos. Depois, a oração de libertação, também aproveito para encorajar todos os sacerdotes e mesmo os leigos. Qualquer pessoa pode rezar. Qualquer pessoa pode rezar. O que é preciso? É preciso fé. Só. É preciso fé. Rezar com fé. É o Pai Nosso, desenvolvido. E se for rezado com fé, funciona. Funciona. Eu tenho casos quase divertidos. Uma vez uma pessoa que estava a rezar a oração de libertação por outra, começou-se a sentir mal. Ela também precisava. Às vezes, por acaso, a brincar não, mas rezando a oração de libertação, percebe-se que há ali um problema espiritual. E neste caso, as pessoas podem rezar também por elas. A oração está feita de maneira a que uma pessoa intercede por outra. Sobretudo porque às vezes há casos graves que as próprias pessoas não conseguem rezar por elas. Mas a pessoa pode adaptar o texto e em vez de pedir a Deus que liberte o nosso irmão João, posso pedir que me liberte a mim. Adapta-se o texto e adapta também. Nos casos em que as pessoas reagem violentamente e depois do diagnóstico feito, das colóquio, etc., isto tudo demora tempo, marque-nos no outro dia. Há outro dia em que eu faço os exorcismos, são tudo casos graves que eu sei que precisam de exorcismos e que estão a ser acompanhados por mim também do ponto de vista espiritual. Como eu dizia, confissão, missa, terço e depois também despeço para rezarem todos os dias a oração de libertação, no fim do terço. Depois essas pessoas vêm normalmente uma vez por mês porque eu não tenho facilidade para os receber mais vezes, mas podia ser 15 em 15 dias, varia um pouco dos casos. Faço uma vez por mês, como fazia o Padre Gabriel, às sextas-feiras. Recebo 8 pessoas, 8 exorcismos maiores todas as sextas-feiras. Tenho mais ou menos cerca de 30 casos graves, para terem uma ideia. Não são imensos. Portugal é grande e não há muitos exorcistas a trabalhar. Vem gente às vezes de fora de Portugal. Não são imensos casos, mas são alguns. E se houvesse mais exorcistas, mais trabalho haveria. E há mais 3 ou 4 em Portugal, também a trabalharem, a receberem. Portanto, às vezes há alguns sacerdotes, alguns bispos que até acreditam no demónio e que reconhecem que o demónio existe e que o exorcismo pode existir, mas acham que é 1 em cada 1 bilhão. Não é bem assim. É um pouco mais. E, portanto, por isso é que devia haver um exorcista pelo menos em cada diocese. Às vezes isso não acontece e então, no meu caso, tenho que ajudar muitas pessoas aflitas que não têm sacerdotes preparados para as ajudar nas próprias dioceses. Ainda, mas graças a Deus as coisas também têm melhorado. Também um exorcista não se improvisa. É um ministério delicado e a Igreja faz muito bem em prudência. É preciso preparar-se doutrinalmente, espiritualmente e do ponto de vista prático, se a gente quisesse pastoral. Não é chegar e começar a rezar exorcismos. E portanto os bispos fazem bem a serem prudentes. É preciso preparar. Mas é um problema do ponto de vista pastoral. Há muita gente com problemas, há muita gente a precisar desta nossa ajuda, deste nosso serviço de discernimento, de oração e de libertação, nestes casos mais graves. Depois, às sextas-feiras, começo sempre, nas sextas-feiras são só os casos graves, tenho uma equipa de leigos que me ajuda,
porque às vezes é preciso ajudar a segurar nas pessoas, as pessoas reagem violentamente, etc, etc. A família vem sempre, são sempre 3 ou 4 pessoas da família e mais 2 ou 3 leigos que me ajudam. Como é que se processa o rito, né? E o que é que eu uso? No ritual antigo, o ritual novo, às vezes fala-se um pouco disto, em latim, em português. Eu aprendi o rito dos exorcismos com o padre Gabriel à Morte, que é o ritual antigo, em latim, com o rito antigo. E tenho o rito antigo e agora há pouco tempo a Congregação do Culto Divino, como sabem, foi aprovado o antigo ritual, a missa do Missal de 62, portanto qualquer sacerdote hoje pode facilmente usar o ritual antigo e os livros litúrgicos que se usavam antes da reforma litúrgica e portanto também os exorcismos, no caso de ser sacerdote exorcista. Mas eu uso o rito atual, primeiro porque comecei a usá-lo e não noto nenhuma eficácia, nenhuma diferença na eficácia. Acho que é igualmente eficaz o rito atual como o rito antigo. Houve algumas mudanças no ritual novo para o antigo, sim, mas eu diria acidentais, nada de substancial, sobretudo nas formas deprecativas e imperativas, está lá tudo. Eu acho que houve mudanças para melhor em alguns aspectos e houve uma ou outra coisinha que não se diz nada, mas que eu penso que foi pena não se dizer, que são úteis. Por exemplo, a questão de pôr a estola à volta da pessoa, as pessoas reagem à estola em alguns casos bastante, outros nem por isso. Há muitas pessoas que reagem aqui ao pescoço. Usar o óleo dos catecúmenos é uma coisa muito poderosa também, sobretudo sobre a fronte, nos ouvidos, no nariz, de boca, aqui. Reagem, portanto, isso não está dito explicitamente no novo ritual, não se diz nada. Mas eu penso que era útil. Também havia alguns conselhos do antigo ritual que não se põe tanto ênfase neste novo ritual, que continuam a ser válidos. Pronto, mas são coisas práticas, úteis, que se calhar o ritual também não tem que entrar em tantos pormenores. Também não proíbe, não é? Portanto, e podem-se usar e são frutuosos. Depois, do ponto de vista da reforma do rito, da estrutura, etc., acho que está bom o novo ritual. Dá bastante margem ao exorcista para adaptar de acordo com as necessidades, o que é útil e sensato, porque às vezes aquilo é animado e às vezes há uma grande diferença entre o que é possível e o que é o ideal, por muitos motivos, não é? Mas funciona. E eu uso o português por motivos também mais pastorais. Porquê? Porque muitas vezes as pessoas que chegam ao exorcista são pessoas que passaram pelos adivinhos, pelos bruxos e que têm uma predisposição para estas coisas supersticiosas e que vêm ter com o exorcista como se fosse mais um bruxo, mais um homem que tem uns dons, né? E que faz umas rezas estranhas. E então, para sublinhar não tem nada a ver com fórmulas mágicas que não se percebem e que atuam independentemente das disposições da pessoa. Então, para sublinhar bastante que o exorcismo não tem nada a ver com uma fórmula mágica que atua, que é meio misteriosa e que atua independentemente das disposições da pessoa, quase que automaticamente mete-se a moeda, sai a graça, como aquelas máquinas dos brinquedos das crianças, mete-se 50 cêntimos e sai. Há pessoas que vêm ter comigo com essa disposição: "Ó seu padre, toque, então mas confessou-se, toque. Querem que a gente reze, mas não querem conversão de vida, não se querem. Sempre o problema de fundo: se o balde está roto, não se querem arrepender, não se querem confessar, nem comungar, nem voltar aos sacramentos. Então, eu faço muita questão que elas percebam que a libertação delas passa pela conversão delas. É Deus que as vai salvar, é Jesus Nazaré que as vai ajudar. E Jesus Nazaré atua através dos sacramentos que Ele instituiu. Jesus Nazaré atua através dos 7 sacramentos que Ele instituiu e dos quais a Igreja é ministra. Nós somos servidores. Eu digo, eu sou só o carteiro. A graça passa de Jesus por mim,
através dos sacramentos, das bênçãos, não é minha. Não é minha, é de Jesus. E então, gosto de rezar o exorcismo em português. Também não noto diferença entre o latim e o português. Não noto diferença. Sinceramente, parece-me igual a eficácia. E tenho de latim, e portanto, tenho o ritual novo em latim, tenho o ritual antigo em latim e tenho o ritual em português em latim. E uso o português. E parece-me que ajuda as pessoas porque o rito é bonito e é catequético. As orações são orações que nos falam, muito evangélicas, muito bíblicas, que nos falam da ação de Jesus, do poder de Jesus libertar o demónio, que nos recordam que Jesus nos libertou do mal, destruiu o demónio na sua cruz, com a sua paixão e ressurreição, etc. Que invocam os santos, São Pedro, São Paulo, a autoridade da Igreja. Tudo isto é catequético, tudo isto faz bem às pessoas ouvir, faz bem às pessoas perceber que é diferente. Os bruxos nunca tiveram nada de parecido. E portanto, o rito em latim eu acho que dá mais aso a mal-entendidos, a confusões. A pessoa vai, o padre faz umas rezas estranhas, ninguém percebe o que é que o padre está a pedir e a pessoa melhora. Eu prefiro usar o rito em português. Pronto, depois do rito demora mais ou menos 20 minutos, no meu caso. Começamos sempre com a oração de libertação, todos juntos. Peço às pessoas todas para rezarem a oração de libertação, os familiares. Tento envolver muito os familiares no processo de libertação da pessoa. Nós somos uma família espiritual. A Igreja é uma família espiritual. A comunhão dos santos. Nós salvamos-nos uns com os outros. A Igreja é isso, não é cada um por si. Estamos ligados espiritualmente, uma espécie de internet da graça de Deus. Nós estamos ligados. Quando uma pessoa se santifica, se aproxima de Deus, os outros vão um pouco a reboque e também para o mal. E isto nos laços familiares vive-se muito, portanto é importante que todos se confessem. Então tente sempre envolver a família na ajuda, no processo de libertação da pessoa que está atormentada pelo demónio. E portanto gosto de, quando a pessoa vem às sextas-feiras para os exorcismos, começar por perguntar se confessou, neste mês tem ido à missa todos os dias, comungado, terça em família, oração de libertação, e depois começamos todos juntos rezando a oração de libertação. Depois de terminada a oração de libertação, as pessoas rezam o terço, Pai Nosso, Ave Marias, mas em voz baixa, nem em voz baixa, para dentro, não há silêncio total. Só rezo eu o exorcismo maior, como é suposto. Durante o exorcismo, normalmente, há casos mais graves do que outros. Os casos mais leves sentam-os num sofá muito cómodo, bastante baixo, e as pessoas reagem um bocado, arrotam, vomitam, torcem-se. Às vezes não é preciso segurar muito. Há casos médios em que já é preciso uma ou duas pessoas a segurá-las no sofá. Tem que se segurar os braços, as pernas, e é preciso ali. E há casos muito graves que tenham uma marquesa, como os médicos, uma cama pequenina, em que se deitam as pessoas e todas as pessoas, 5, 6 pessoas, os familiares, o marido, quem for, seguram na pessoa enquanto se rezam os exorcismos. Às vezes é preciso tapar a boca porque muitos gritos e às vezes os demónios cospem muito, mordem e é preciso cuidado. Pronto, e portanto é preciso algumas pessoas a segurar, porque se a pessoa está deitada é preciso assegurar os pés, os joelhos, os braços, a cabeça, para eu conseguir rezar. Se não se consegue segurar a pessoa, eu não consigo rezar porque cria-se uma grande confusão. Pronto. Durante o exorcismo os demónios reagem, no final do exorcismo termina a oração. Eu no fim de tudo gosto de invocar sempre o sangue de Jesus, que é muito poderoso, o Espírito Santo, sobre diversas áreas da vida da pessoa, sobre a saúde, sobre o casamento, sobre o trabalho, etc. Porque muitas vezes os malefícios são orientados a determinado aspecto. Às vezes as pessoas são atacadas em geral, tudo corre mal, a saúde, o casamento, etc. Às vezes é só algum aspecto da vida, é para matar a pessoa, às vezes o malefício. Então a pessoa tem fortes tentações de suicídio, fortes. Corta-se, atira-se da janela, o demónio incita a muito. Às vezes é para destruir o casamento, a pessoa tem uma grande repugnância da mulher ou do marido, não sabe explicar, ao pé dela e o demónio ataca muito. Às vezes é no trabalho, entra no trabalho, dores de cabeça, começa a arrotar, a vomitar,
E então os malefícios são orientados a determinado aspecto da vida da pessoa. Quando nós rezamos por isso explicitamente, o demónio, digamos assim, salta-lhe a tampa, né? Começa, e é bom insistir, e isso acelera, digamos assim, o processo de libertação. Porque estamos a pedir no fundo a Deus, ao Santo Jesus, que venha exatamente sobre a raiz do problema. Pronto, depois o exorcismo termina, quando termina a pessoa volta a ela, nos casos mais graves está em transe, não se lembra de nada, nos casos mais leves está consciente. Há casos mais leves em que está consciente, mas não consegue falar, mas está a ouvir tudo e o demónio fala através dela, mas ela lembra-se de tudo e ouve. Há casos ainda mais leves, que ela está consciente, consegue falar, o demónio não fala, ela só tem algumas manifestações, mas nada de muito grave. Quando se termina o exorcismo, marca-se um novo exorcismo, faz um balanço de como é que as coisas estão a correr, se estão melhor, se estão pior, etc. E passado um mês seguinte, a pessoa volta e, de uma maneira gradual, o fenómeno mais típico é os ataques vão sendo menos frequentes, os ataques diabólicos vão sendo menos frequentes e vão sendo menos intensos, cada vez são mais leves. Com o passar dos meses, quanto é que demora? Varia de caso para caso, depende imenso da conversão, da sinceridade da conversão da pessoa, se a pessoa se arrependeu, se comunga, se ama Jesus, se acredita em Jesus, então vai rápido. Se a conversão é só eu faço porque o seu padre mandou, não vai tão rápido. Mas, regra geral, com os meses são menos frequentes os ataques e menos intensos. Às vezes num primeiro momento aumentam de intensidade, quando vem o primeiro exorcismo, para o segundo é muito atacada, o demónio joga muito com a tentação do desânimo. As pessoas pensam, eu estou a rezar mais e estou pior. É a tentação muito típica. Quando, no princípio, começam a ir à missa todos os dias, a confessar-se, o demónio ataca-as muito e elas pensam que se eu não rezar estou bem. É truque. É continuar e depois é que começa a acalmar. Portanto, às vezes há um pico de ataques e depois nos meses seguintes é sempre gradual. Nos últimos exorcismos já quase não reage e depois basta continuar com a vida cristã, os ataques acabam por desaparecer. E a pessoa pode fazer a sua vida normal e tenho muitos casos, graças a Deus, que são pessoas que estão ótimas e que hoje em dia estão melhores do que estavam antes. Isto ajuda-nos a perceber porque é que Deus permite. Há muitas pessoas que se revoltam um pouco. Como é que Deus permite que nós possamos ser vítimas de um malefício? E eu não fiz mal a ninguém, fizeram-me mal e estou mal. Porquê é que Deus permite? Porquê é que Deus permite o mal? Eu digo a essas pessoas que Deus permite o mal porque Deus do mal consegue tirar coisas boas. Se não fosse aquela história, elas se morressem se calhar iam para o inferno. Porque não viviam longe de Deus, viviam em pecado, também por causa disso o demónio conseguiu chateá-las. Quem vive na graça de Deus está protegido. Eu vou à missa, confesso-me e vivo na graça de Deus. Tenho que ter medo? Nenhum. Quem tem medo é eu. Quem tem medo é o demónio. Um cristão na graça de Deus é um sacrário. Um cristão na graça de Deus é um sacrário. O Espírito Santo está dentro de nós. E o demónio não gosta do Espírito Santo, nem de Deus. Portanto, agora, infelizmente, como eu dizia, a maior parte das pessoas são católicos não praticantes. Vivem em pecado. Perderam a graça de Deus. São alvos fáceis. Há alvos fáceis para o demónio. Alguém faz um malefício. É fácil aquela outra pessoa ter problema. Seu padre, eu não fiz mal a ninguém, eu sou católico e estou mal. Primeiro, afastaste de Deus e isso a culpa é tua. Afastaste de Deus. Segundo, Deus permitiu isto para te dar um grande abanão, para ver se tu abres os olhos. E se não fosse isto, se calhar ias para o inferno, como eu dizia. E há muitas pessoas que é muito bonito, que depois no fim reconhecem que se não fosse tudo isto, todo este sofrimento, eu não tinha encontrado Jesus outra vez. Eu não vivia assim. E no fundo até agradecem a Deus aquele sofrimento todo, porque aquilo foi o clique para a grande conversão que se verificou na vida dele e depois é toda a família.
saem dali grandes apóstolos de Jesus. Sofreram muito, mas Deus salvou-os, eles sabem que foi Jesus que os salvou e saem dali para ir ajudar outros e abrir os olhos aos outros. E isso é muito bonito. Portanto, eu vejo muito, eu percebo muito bem porque é que Deus permite todo este sofrimento e todo este mal. Deus quer trazer-nos para Ele de volta. E estas famílias são famílias inteiras que depois destas aflições se arrependem, voltam aos sacramentos, à vida cristã, comprometem-se com a Igreja, na sua paróquia, onde estão e levam Jesus aos outros. E isso é muito bom. E vão para o céu, se perseverarem na graça de Deus, e vão para a estrada. Pronto, isto é um pouco os casos mais típicos, a experiência que eu tenho. E pronto, é um pouco isto, assim que me lembro. Volto a lembrar, no meu site santidade.net tenho mais alguns vídeos sobre estes temas, tenho orações, tenho muitas catequeses também gravadas, retiros que faço e que acabam por ser úteis a muita gente. Eu não tenho tempo às vezes para estar sempre a explicar tudo, então surgiu esta ideia de pôr o site e ter muitas coisas. O site não está feito para os exorcismos, está feito para ajudar todos os homens a encontrar Jesus e a amar Jesus. Depois, este tópico, como é um tópico em que eu tenho experiência, etc., também pus lá algumas coisas, poucas, comparar com as outras todas, sobre estes temas. Mas as pessoas vão lá encontrar de tudo, coisas sobre a oração, sobre catequese em geral. É uma ideia, é facilitar a vida às pessoas e hoje em dia é bom podermos usar estes modernos meios de comunicação para levar Jesus aos outros. No fundo, a missão do site é levar Jesus aos outros, a palavra de Jesus, orientá-las para o céu da melhor maneira.